Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a revolta da vacina de 1904. Período esse que está dentro do contexto das reformas Pereira Passo, momento que vai de 1902 a 1906. Como uma resposta a essa reforma, nós temos a revolta da vacina, momento esse que será destrinchado ao longo desse vídeo. O contexto da revolta da vacina, ele é importante para a gente entender que a população na Primeira República ali, né, ela está reivindicando os seus próprios direitos, ela está buscando as suas cidadanias, ela está lutando por uma vida cada vez melhor em busca dos seus próprios direitos, significando o quê? Né? Que essa população, ela faz parte da história. Então, trazer a revolta da vacina é entender que a população reivindica, ela luta dos seus direitos com seus próprios mecanismos. Nós não podemos olhar para a história só através das legislações, só através das leis, só através do que compõe a história política. A história, ela tem que ser feita também vista de baixo, através dessa própria população que reivindica o que é imposto de cima para baixo. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vou tratar para vocês o que foi a revolta da vacina de 1904. Como eu trouxe para vocês, o contexto era o contexto ali da reforma de Pereira Passos, né? Dando um breve recorte, um breve resumo, sabe o que foi a reforma de Pereira Passos? É o momento que o presidente Rodrigues Alves vai implementar, nomear um engenheiro prefeito, né, que vai ser o engenheiro prefeito Francisco Rubens Paiva, que vai modernizar o Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro ele compunha uma capital do Brasil, né, que a partir do século XIX era conhecido como Porto das Doenças, cheio de problemas sociais através desse também, né, desse momento já que nós temos esse inchaço urbano, a população crescendo, e aí vai trazer esse processo de modernização. Claro que essa modernização ela vai excluir o preto, o ex-escravizado nesse momento. E aí a gente tem até o tripé, né? Que é o embelezamento, que é a modernização e a higienização. Essa palavra é muito cara para a gente pensar a revolta da vacina. Pensar a higienização. E o que é o conceito da higienização? Lembrando que a gente está ali atrelado ao século XIX, pensando nesse racismo científico, desse eugenismo, de uma limpeza étnico-racial. O Rio de Janeiro e o Brasil ele vai entrar também nessa vibe da Europa de embranquecer a população e vai se dizer o quê? Né? Criar discursos de que essa população ela é suja, que essa população ela é doente, então ela precisa ser higienizada, ela precisa ser limpada. É claro que ser limpada nesse momento significa se embranquecer. É nesse momento que nós temos o quadro Redenção de Can, muito importante para explicar esse momento de que o Brasil ele precisa se embranquecer, ele precisa se higienizar. Então, esse é o contexto. E aí agora vamos adentrar na revolta da vacina. Em um primeiro momento a gente tem que entender que a revolta da vacina foi um movimento popular, como eu bem disse para você. A população ela reivindicou os seus próprios direitos e as suas próprias reivindicações. E por que a população ela se reivindicou os seus direitos? Naquele momento, o Congresso, né, tinha feito um projeto de lei que aprovaria o que, né, que a vacinação ela deveria ser uma coisa obrigatória, que a população ela deveria ser vacinada de forma obrigatória, sem passar por nenhum processo de campanha, sem passar por nenhum processo, né, de conscientização. Lembrando que aquele contexto era o contexto que a vacina ela tinha acabado de surgir, a população, né, tinha medo, né, dessas formas, desses mecanismos, já que elas nunca tinham passado por isso e não houve nenhum problema por parte do governo de conscientizar a população para se vacinar. Hoje em dia nós entendemos, né, que a vacina é uma coisa muito importante, mas ela precisa passar por um mecanismo de o quê? Né, de conscientização. A população precisa saber, né, o que vai ser aplicado, para que ela precisa, não criar um projeto de lei e estabelecer, pronto, se vacina aí, tipo, sem passar por um processo de conscientização. Isso se tornou muito complicado para o governo ali na Primeira República. E aí que nós temos, né, a obrigatoriedade, dentro desse projeto de lei, a obrigatoriedade da população se vacinar de forma obrigatória. E aí o que acontece, né? Tinha sido naquele contexto nomeado como secretário de saúde, né, o então Carlos, que vai nomear o médico logo em seguida, Oswaldo Cruz, que vai criar o que nós chamamos de brigadas de mosquito, né? E o que isso significa?
Naquele contexto, essas brigadas de mosquito, né, seria uma ideia de quê, né? Já que a população, brigada de caça de mosquito, já que essa população ela tem que ser vacinado, vai precisar que os agentes de saúde, junto com policiais, junto com bombeiros, invadir a casa das pessoas e vacinar elas à força, tentando, né, trazer, né, esse processo de forma autoritária. Então, quando a gente fala sobre a revolta da vacina, essa palavra ela é muito importante. Entender que o Estado ele foi autoritário num mecanismo de saúde, provando esse autoritarismo, pensando nessa limpeza étnico. E aí que é criado também essas delegacias de saúde. Quando eu falei que eles são criados através desses três tripés, né, do agente de saúde, o policial e o bombeiro, que nós criamos essas delegacias de saúde. E o que isso nos diz, né? Nos diz o que remete até um pouco à nossa atualidade. Se nós formos olharmos hoje em dia o nosso problema atual, social, histórico e racial e econômico, hoje nós temos as cracolândias, né? As cracolândias, elas não são vistas, claro, que não chega nem perto do que tem a ver com aquele contexto, mas está falando sobre a ideia da implementação das políticas públicas, é que a Cracolândia hoje em dia ela não se vê como uma questão de saúde, mas sim uma questão de segurança pública, de que aquela população ela precisa ser tirada à força, limpada, elas têm que ser submetidas à ordem social. E aí ela não é vista de uma forma aonde é um problema de saúde pública e sim de segurança pública. Isso vem também do contexto da revolta da vacina. Na revolta da vacina, a gente observa esse momento, né, que não vê esses problemas do Rio de Janeiro no início do século XX como uma questão de saúde pública, e sim uma questão de segurança pública. E quando você inverte esses valores, você aumenta a repressão, você cria mecanismo de autoritarismo, de coerção, e é óbvio que essa população ela vai responder à altura, já que cada vez que uma população, um indivíduo, ele é reprimido, ele vai responder à altura com os mecanismos que tem. E aí, dando continuidade, né? E aí, o que o prefeito, né, pensava naquele momento, né? Pensava em vacinar em massa a população. Só que essa população, né, ela vale destacar também, né, que essa população, ela entendia o que era uma questão muito moral. Você imagina especialmente, né, quando a gente fala das mulheres, né? Você imagina um agente público entrando dentro da sua casa de forma forçada, tirando a sua roupa e te vacinando. Isso daí vai gerar um problema moral para as pessoas. Isso vai gerar uma questões que vai deixar indagar, será que isso é válido? Será que eles não querem matar a gente? Será que eles não querem só ver partes íntimas nossas, dos nossos corpos? E aí também é importante destacar que o quê, né? Que a lei de obrigatoriedade da vacina, ela já vem desde o século XIX, só que não de uma forma tão autoritária. E aí que nesse contexto tu vai trazer o quê, né? De que quem não fosse vacinado seriam punidos. E punidos em que sentido, né? A população que não fosse vacinada, ela não podia matricular os seus filhos nas escolas, ela não poderia também, né, arrumar emprego, cargos públicos, entre outras coisas. E aí você entende como o Estado ele vai criar um mecanismo tanto autoritário, tanto de poder de ir lá e coincidir, mas como também de outros mecanismos para as pessoas se obrigar a vacinar. Claro, sem passar por nenhum momento de conscientização desta população. E aí que, pensando como resposta, né, um jornal ele vai publicar, né, o jornal ele vai publicar esse decreto de lei de obrigatoriedade dessa lei, dessa vacina, são obrigatórios, que a gente vai ter, então, os estudantes e militares de baixa patente, estudantes e militares de baixa patente, que estavam indignados com esse contexto, indignados com esse processo, que vão criar uma coisa chamada Liga contra a Vacinação Obrigatória, que o que? Esses estudantes se reuniram junto com os militares e vão criar, dentro desse contexto, movimentos sociais que vão lutar contra essa vacinação obrigatória. E aí que eles foram protestar lá no Largo de São Francisco, onde hoje é conhecido como o IFIX da UFRJ. E aí, dentro desse protesto, foram descobertos, né, logo ali no início, então governador na época mandou os militares para reprimir aquela manifestações. E aí, logo em seguida, depois que eles foram reprimidos, ainda continuou esse processo contra o processo de vacinação obrigatória. E dentro desse contexto, nós temos também a Marcha do Rio de Janeiro, onde é que a população, né, antes estava concentrada só nos estudantes, nos militares,
foram ganhando mais proporções. As pessoas observaram e viram, se tem alguém lutando contra esse processo obrigatório, eles vão adentrar também a esse processo dentro desse mecanismo. E aí que o Rio de Janeiro, né, ele vai ficar cada vez mais instável politicamente e socialmente, até porque essa população, lembrando que o Rio de Janeiro estava entrando em reforma, né, aquela população, quando viu aqueles agentes públicos, eles pegavam o que tinha, madeira, pedra, criavam várias barricadas, começou ali no centro do Rio, mas se foi alastrando para o Rio de Janeiro inteiro, e eles faziam barricadas se protegendo para dizer que ir contra esse processo de vacinação. Se vocês procurarem charges da época, vocês vão achar bastante. E é aí que no dia 15 de novembro, né, um dia antes do dia 15 de novembro, na verdade, desculpa, essa liga já nada satisfeito com esse governo, vão pensar em criar um processo de golpe mesmo da República Brasileira. E aí no dia 15 de novembro eles vão querer o quê? Já que o presidente vai estar desfilando pela capital, eles vão tentar ir lá e tirar esse presidente à força. E começa a criar um processo de golpe contra essa república, já que ela estava insatisfeita. E já que a população estava adentrando nessa massa de vacinação contra a vacinação obrigatória, tentou entrar dentro desse meio para criar esse processo de abdicação do poder. Porém, eles foram descobertos e então o o então militar na época, Marechal Hermes da Fonseca, que será prefeito mais pra frente, lá em 1910, que já no contexto da revolta da Chibata, do João Cândido, né, que é um processo já que também está dentro das revoltas da Primeira República, e aí que ele vai reprimir essa população. Porém, o que acontece, né? Devido a essa mobilização social gigantesca, enorme, foi revogado a lei que trazia obrigatoriedade da vacinação, da revolta da vacina, né? E como eu trouxe lá no início do vídeo, é importante destacar que ela foi uma revolta popular que buscava a cidadania. E aí, né, que os líderes dessa revolta também, né, que se estabeleceram, né, vários líderes como dessa liga que eu falei, né, que é contra a vacinação obrigatória, eles foram punidos e alguns deles foram mortos e outros mandados lá para o Acre para trabalhar dentro desse momento, né. É importante destacar também um outro ponto que eu queria trazer, né, é que como uma saída também nesse contexto de reformas de Pereira Passos, pensando em melhorar o saneamento básico, ele vai criar um projeto de lei trazendo que as pessoas que trazessem seus ratos de casa, pegassem ratos de casa na rua e entregassem a eles, né, ao órgão público, elas receberiam uma recompensa. E aí você imagina só, né, a população carioca, a primeira coisa que vai fazer é criar ratos visando lucro. Depois esse decreto vai acabar. Mas enfim, é tudo esse contexto de instabilidade política e de reforma. O que eu quero trazer como ponto final aqui é para nós entendermos que a revolta da vacina, ela representa para a Primeira República que a população está indignada com essa política oligárquica. E o que significa oligarquia? Governo de pouco, esse governo centralizado. E que essa modernização, que hoje nós olhamos para o Rio de Janeiro e enxergamos essa belíssima vista, né, quem é do Rio de Janeiro conhece, sabe? Teve um processo de muita exclusão social, de muito racismo, de muito moralismo, entre outras coisas, né? E logo após esse decreto, depois as pessoas conscientizadas foram se vacinar. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Revolta da vacina não é muito complicado de se entender, não é muito difícil para a gente compreender, mas pensando né, essas consequências, pensando nessa modernização excludente, é o que nos importa para nós entendermos o que foi a revolta da vacina. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. E até a próxima, pessoal.